Olá! Ainda que exista um amplo debate em torno dos atuais elevados custos de produção do hidrogênio verde, a Associação Brasileira de Hidrogênio Verde e Amônia Verde enfatiza que a perspectiva é de melhoria e o planeta só tem a ganhar com a transição energética. Para a gente entender um pouco sobre esse assunto, vamos conversar hoje com o Leandro Borgo, presidente do Conselho da Associação Brasileira de Hidrogênio e Amônia Verdes, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos conversar com o presidente do Conselho da Associação Brasileira de Hidrogênio e Amônia Verdes, Leandro Borgo. Olá, Leandro, tudo bom com você? Tudo bom, Renata, com você? Tudo jóia, tudo bem. Leandro, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua formação e experiência profissional. Maravilha. Eu comecei a trabalhar, na verdade, acho que pouca gente sabe disso, seria com uma refinaria, em 2003. Em 2003, houve uma época que nós tivemos algumas liberações de concessão para mini-refinarias e um grupo empresarial adquiriu uma fábrica de essências no interior de São Paulo e eles tinham um projeto de transformá-la numa mini-refinaria. O processo estava tramitando de concessão, eu já tinha me mudado para o interior, já estava trabalhando na planta, na adequação, como gerente de planta, e a ex-presidenta Dilma Rousseff assumiu o Ministério de Minas e Energia e cancelou todos os processos de concessão em andamento. E aí a gente ficou numa situação um pouco complicada. Lá, a cidadezinha era charqueada, ficava próxima a Piracicaba, e algumas semanas depois teve o evento do lançamento do Polo Nacional de Biocombustíveis pelo Lula na Exalc, lá em Piracicaba. Eu fui, lá eu conheci o professor Miguel Dabdub, da USP de Ribeirão Preto, expliquei para ele mais ou menos a situação em que nós estávamos. No caminho de volta de Piracicaba para Ribeirão Preto, ele parou lá encharqueado na fábrica e falou: olha, Leandro, vocês estão prontos ou muito próximos de estar prontos para produzir biodiesel. E aí eu levei a ideia para o grupo à época, eles gostaram da ideia e a gente, então, mudou a configuração da planta de uma mini-refinaria para uma planta de biodiesel. Então, a minha inserção no mundo de renováveis ela foi um pouco acidental. Mas isso era 2003, né? Comecinho de 2004, então foi o comecinho do biodiesel, né? E eu fiquei nessa planta até 2007, aproximadamente, quando o pessoal entendeu melhor a questão do biodiesel e viu que era menos uma questão energética, que era o foco deles à época. Eles eram empresários, investidores de pequenas centrais hidrelétricas, e aí eles acabaram vendendo a participação na usina, e eu fui trabalhar, então, com energia eólica, isso em 2007, portanto, 2006, na verdade, portanto, aproximadamente 3 anos antes do primeiro leilão de energia eólica, que foi em 2009. Foi o tempo que a gente teve para desenvolver não só os nossos projetos, mas o próprio arcabouço, a própria pacote que nós tivemos, né, de leilões específicos para a energia eólica. E que acho que ambas as iniciativas, eu tenho bastante críticas, tanto a do biodiesel, quanto a da eólica, quanto a da solar, mas olhar para trás, né, engenheiro de obra pronta é fácil, né? Então, a gente olhando para trás, eu vejo que a gente poderia ter feito muitas coisas de uma forma melhor, diferente, mas eu tendo a crer que o saldo é mais positivo do que negativo. Você aí passeou por várias áreas dentro das energias renováveis, né? Então, bacana aí essa experiência. Passei, peguei o início de tudo.
E, Leandro, conta então também um pouco o que é a Associação Brasileira de Hidrogênio e Amônia Verdes. Boa, Renata, porque, na verdade, eu vou até pegar o gancho do biodiesel e da eólica, tá? Na época do biodiesel, nós tínhamos grandes empresas envolvidas com o tema. Era um tema totalmente novo, não existia nada correlato, né? E o tema foi tocado basicamente pelo governo federal, com pouquíssima interação e de forma desorganizada com o setor privado, que, na minha opinião, resultou em alguns problemas sérios do programa, tá? Ainda que muito bem fundamentados e do ponto de vista moral, defensáveis, como o envolvimento do Fundap, da agricultura familiar e tal, mas do ponto de vista prático, logístico, pragmático, muitas dificuldades que acabaram atrasando o processo, a evolução da regulamentação e tudo. E logo depois eu tive a experiência com a eólica, né? E a eólica, na época, nós tínhamos a Associação Brasileira, a Eólica era uma associação pequeniníssima, tinham 4, 5 associados, pequeno porte, basicamente era um empresário, Lauro Fiuza, que tocava esse negócio com muito afinco, e eu participei disso desde o início, nas primeiras reuniões com o Thomas Kim, uma grande resistência à ideia de penetração da energia eólica, infinitas viagens para o exterior para tentar entender a adequabilidade das turbinas, proposição de ganho de valor, etc. E eu percebi naquele momento, e depois a história com a AB Solar, com a BGD, naquele momento eu percebi que uma associação ela seria importante em qualquer um desses processos de inovação, né, de estabelecer novos mecanismos, etc., regulação, na interação principalmente com o governo federal e com o Congresso Nacional. E em 2020, no meio da pandemia, eu fui chamado por um amigo com quem eu trabalhei, um alemão com quem eu trabalhei no passado, para participar de um time de uma consultoria alemã chamada GOPA, de uma licitação do GIZ, do GIS, que é uma autarquia alemã, sobre o tema de hidrogênio verde, em função de um tratado Brasil-Alemanha que tinha como parte do tratado o tema hidrogênio verde. E eu não conhecia o tema e fiquei maravilhado com o mundo de possibilidades e do que ele tratava. E comecei a conversar com as pessoas do meu setor aqui no Brasil. Vocês estão acompanhando, vocês estão vendo, está acontecendo e tal. E eu comecei a encontrar algumas pessoas que estavam acompanhando, que estavam vendo, e comecei a provocar que nós deveríamos nos organizar, porque isso precisaria forçosamente passar por Congresso Nacional e Poder Executivo, né, o governo federal, além das esferas estaduais e municipais, e que uma associação teria um papel importante. Muito a gente discutiu o nome da associação e muito nós discutimos o que exatamente a associação quer. E, no fim do dia, ela é uma associação que tem como foco o hidrogênio verde, ou seja, a menor pegada de carbono possível do hidrogênio, que eu considero uma indústria de base, a gente já vai falar isso, né? O hidrogênio é matéria-prima para uma série de coisas. E como transição energética nua e crua, né? Como vetor energético. Então, que seja claro que é um objetivo da associação. Entretanto, se nós precisássemos, ou se nós precisarmos passar por outras cores do hidrogênio que dessem a rota de diminuição da pegada de carbono, que assim fosse, né? Então, nós não somos xiitas com relação às cores ou à pegada de carbono do hidrogênio, desde que se busque com racionalidade sempre a diminuição da sua pegada de carbono, e somos agnósticos com relação a rotas tecnológicas. Se vai ser do etanol, se vai ser do bagaço da cana, se vai ser de eletrólise, se vai ser rota PEM, rota alcalina, enfim, o tamanho do projeto, tudo isso vem
vem em segundo plano da nossa missão principal, que é fomentar o desenvolvimento da cadeia de valor e diminuição de custo do hidrogênio com a sua menor pegada de carbono possível. Porque acho que no fim das contas o que vale realmente é essa diminuição da pegada, né? Como isso vai ser feito, no final das contas acaba sendo um detalhe, porque acho que o objetivo maior é o resultado. Agora, Leandro, eu acho que esse é um assunto muito novo para todo mundo e que traz muitas dúvidas ainda, né? E até você colocou aí a questão das cores do hidrogênio, e eu até ia te perguntar, por que hidrogênio verde, né? Por que dessa denominação? Quais as cores aí relacionadas à questão do hidrogênio? Renato, sinceramente, eu acho que o verde é porque é o símbolo, né? É o que vende, é o que pega, é o que as pessoas identificam com sustentabilidade, né? Com o meio ambiente. Então, o nome vem daí. A questão das outras cores é que eu acho que é mais sui generis, que é mais curioso, né? Porque a gente, como eu falei, nós temos várias rotas tecnológicas e várias formas de produção de hidrogênio de baixo carbono, ou com uma pegada de carbono menor do que a atual, que é produzir hidrogênio do petróleo, né? E aí, acho que por uma necessidade humana de classificação, de identificação, a gente ficou preso um pouco nesse loop de verde, rosa, branco, azul, azul escuro, azul turquesa, quando que, na verdade, o que importa é a pegada de carbono, né? O que no fim do dia importa é a pegada de carbono. Mas eu acho que o ser humano não consegue muito fugir disso. Agora, isso eu acredito que é um fato já superado. Nós tivemos N reuniões com o EPE, com o ANEEL, ANP, com o Ministério de Minas e Energia, com o CCE, que tomou a liderança da questão da certificação. E todas essas entidades têm muito claro que isso é mais um jogo de palavra, é mais um jogo para identificação, para você se situar, para o leigo poder se situar, mas toda a regulamentação está sendo lastreada e baseada na pegada de carbono. Tá, perfeito. E acho que é o que você falou, né? A questão do verde remete muito à questão de floresta, à questão da proteção. Então, mas é curioso isso, né? Eu acho que traz muita dúvida nas pessoas. Mas por quê? Tem uma certa coloração, não tem? Como é que é? Então, e não só isso, Renato, uma outra coisa que é interessante também, porque as pessoas tendem a associar que o verde, por exemplo, é algo que não faz mal, né? Se a gente estiver falando, a nossa associação, ela representa o hidrogênio e a amônia, né? Até porque a gente acredita que a amônia, ela num primeiro momento vai ter uma penetração, uma facilidade mais rápida e mais fácil. E a amônia, ela é corrosiva, ela é tóxica, né? Então, eu já tive que ouvir de especialistas de falar, pô, é um absurdo você chamar de amônia verde, né? Aí eu falei, mas por quê? Porque ela é tóxica, ela faz mal. Eu falei, sim, mas o processo de produção dela foi com a menor pegada de carbono conhecido hoje. Então, existe sim essa confusão ainda, e eu acho que vai continuar existindo. E aí, da amônia, o cara vai fazer ureia e vai fazer um pesticida horroroso que vai matar as florestas. Mas aí é uma outra finalidade, é um outro produto. A matéria-prima dele e o seu meio de ser feito não tem muito a ver com o seu uso, né? Mas existe sim, e é uma questão um pouco complexa. Não, bacana esse seu comentário, porque realmente acho que é o que vem à cabeça das pessoas, né? E talvez a gente precisa dissociar dentro das atividades ali industriais, realmente isso, a finalidade do produto e a forma como ela é produzida, porque são coisas completamente diferentes, né? E não é talvez pela denominação aí de um produto que isso quer dizer que ele não seja um produto nocivo para o meio ambiente ou para as pessoas. Então, é muito boa aí essa sua colocação. Nós continuamos com a necessária explicação, o necessário debate sobre sustentabilidade, sobre energia renovável, sobre toxicidade ao meio ambiente. Tudo isso continua. Nós não temos ainda
uma solução definitiva para todas essas questões, né? Sim, com certeza. E, Leandro, outra coisa que eu queria te perguntar, quais são os custos hoje de produção, né, do hidrogênio verde? Ele ainda tem custos elevados, ou não? Esses custos já caíram? Qual que é a expectativa em relação a isso? Renata, tá caindo. O caminho é só de queda, tá? Por N razões, mas principalmente o que acontece? A gente está acompanhando, como eu falei, há mais ou menos, estamos indo para 2025, né? Já vai fazer 5 anos. E o que a gente percebeu no setor? A gente começa a acompanhar alguns números e começa a ver que a gente está ganhando escala, diminuindo custos, né? E que, teoricamente, você não tem, primeiro, nenhuma razão do hidrogênio verde, teórica pelo menos, custar tão mais caro que o hidrogênio cinza. E segundo, que a oferta vem criando demanda e a demanda vem criando oferta. Então, quando a gente acompanhava os números no passado, os eletrolisadores, e quando a gente pensava em produção de hidrogênio, eram grandes polos petroquímicos com maquinários de base pesados, de encomenda de longo prazo. Você tinha que encomendar 5 anos para frente, um eletrolisador e tal. E a quantidade de fabricantes que fabricavam eletrolisadores eram 30, 40, se muito, tá? A gente tem um site que a gente acompanha a quantidade de postos de combustível que oferecem célula combustível, né, de hidrogênio na Europa, e os números só crescem ao longo de quase 5 anos. E quando você olha para dentro dos números do custo de hidrogênio, de eletrolisadores artesanais, praticamente, dentro de fundo de quintal de universidade, para os grandes polos petroquímicos do Brasil, você vê que a diferença ela vem diminuindo, ela continua numa contínua diminuição. Então, eu acredito que uma geração descentralizada é o caminho. O Brasil é um país grande, com muitas vocações regionais, com muitos Brasis dentro desse grande Brasilzão, com problemas logísticos muito grandes. Transportar hidrogênio ou mesmo amônia não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Tem um risco, né? Tem risco, tem custo, né? Então, você pegar o hidrogênio cinza de um grande polo petroquímico no Brasil e levar ele lá para o interior do Goiás, para alguém utilizar aquele hidrogênio ou aquela amônia para alguma coisa, isso tem um custo muito grande. Nós somos abençoados no Brasil com um sistema interligado nacional, sistema elétrico interligado. Nós temos praticamente o Brasil inteiro dentro desse sistema, com exceção de uma parte no norte do Brasil, que a gente utiliza 16 bilhões de reais para subsidiar diesel para queimar no meio da Amazônia. E a gente poderia fazer coisas mais inteligentes, mas isso é um outro tema. Então, você trafegar o elétron verde, o elétron que tem origem em energia renovável, isso nós dominamos. Nós tivemos muitas dificuldades, muitas questões quando nós pensamos no projeto de leilões específicos de energia eólica, depois de energia solar. Boa parte desses problemas foram superados, alguns ainda persistem, e os que persistem, eu acho que o hidrogênio vai ter um papel fundamental em endereçá-los. A gente pode falar disso também. Mas fato é que é mais simples, mais fácil, mais conhecido trafegar elétron verde pelo nosso sistema interligado nacional do que ficar trafegando o hidrogênio e a amônia de pequeno porte para lá e para cá, as extensões territoriais e a complexidade que a gente tem em logística no Brasil. Eu acho que boa parte do sucesso da iniciativa do hidrogênio e da amônia verde vai passar por aí, pelo entendimento dessa necessidade de geração descentralizada. Mas, Leandro, pensando assim, né, friamente, acho que qualquer geração de energia, acho que tirando a questão da hidrelétrica, talvez aí algumas, né, sei lá, usina nuclear, alguma coisa assim, que você precisa. A elétrica você depende exclusivamente ali daquele curso hídrico, então você não escolhe a localidade, e daí você tem aí redes de transmissões que muitas vezes você perde muito, às vezes, nessa rede de transmissão, e o local do rio nem sempre
ou daquela hidrelétrica, nem sempre é o melhor lugar referente à quantidade populacional da cidade, do grande centro, né? Então, tem essa dissociação. Mas eu acho que todas as outras formas de energia, elas precisam ser pensadas de forma descentralizada, porque não faz sentido esse deslocamento. Então, eu acho que para tudo do que é possível realmente você descentralizar, é você ter essa atividade da geração de energia descentralizada para você ter uma melhor proteção ambiental, um menor custo ali nesse processo como um todo, né? Então, eu acho que acaba fazendo mais sentido realmente. Essa discussão ela é antiga e ela é muito sazonal. Ela tá ligada a uma série de questões, né? Mas ela é muito antiga, né? Quando a gente começou a dominar a energia elétrica, as discussões de corrente contínua, corrente alternada, perdas, né? Centralização de geração, mesmo há pouco tempo, discussões grandes sobre centralização de geração nuclear, despacho, confiabilidade. Tem muitos temas complexos que envolvem o desenho dessa discussão. Mas você está certa. Nos últimos anos, cada vez mais, a gente vem entendendo que para as energias renováveis, principalmente, jogar e entender, né, a regionalidade e a sazonalidade dessas fontes, suas complementariedades e tal, tudo isso é fundamental. Então, por exemplo, eu comentei dos problemas que nós tivemos. O Programa Nacional de Energia Eólica, com seus leilões específicos e depois solar, gerou uma pressão gigantesca de investimentos em subestações e linhas de transmissão. Nós investimos, o número agora não sei de cabeça, não sei precisar em 2024, mas a gente já está na ordem de 60 bilhões de reais investidos desde 2009, desde o início dos leilões. E assim, é uma crítica produtiva da gente precisar olhar para trás e saber, foi o melhor investimento gasto, foi o melhor investimento feito pela sociedade brasileira, em termos de confiabilidade de geração de energia elétrica, em termos de sustentabilidade, de energias renováveis, etc. Eu tenho dúvidas, mas era o que existia na época, foi super importante para a indústria, para desenvolvimento regional, para diminuição da pegada de carbono, para complementariedade entre as fontes, etc. E hoje a gente está vivendo uma realidade, já que a gente está falando de setor energético, né, de vetor energético, é uma distinção que eu faço sempre, tá? A discussão do hidrogênio verde, ela está sempre pautada na transição energética, mas ele não necessariamente ele é vetor energético. Ele é uma matéria-prima industrial, de aplicações industriais, que tem uma grande quantidade de energia em sua molécula e, portanto, pode ser utilizado como vetor energético. Mas ele não é, e a gente depois volta para ele como não sendo vetor energético. Mas em sendo vetor energético, de onde que a gente começou a discutir hidrogênio verde desses últimos 4, 5 anos? Na minha opinião, é uma questão simples. Guerra da Ucrânia, medo da Europa ficar sem energia, congelar, passar frio, passar necessidade por falta de energia do gás russo. Mais de 2 décadas de investimentos maciços em energia renovável, e que ela tem a sua característica. Energia renovável, às vezes tem muito, às vezes não tem nada. Você tem uma sazonalidade, uma frequência, né? Relembrando a presidenta Dilma Rousseff, a gente não estoca vento, né? E é verdade, porque a gente não estoca energia eólica, foi o que ela quis dizer. Então, se percebeu que em alguns momentos na Europa, nós simplesmente estamos aterrando, desligando, perdendo energia renovável. Se a gente sabe que 75%, 80% do custo de operação de um eletrolisador é custo de energia, vou lá. Opa, temos aqui, então, uma chance enorme de armazenar energia na forma de hidrogênio com energia renovável e despachá-lo depois. Ainda que as perdas, as conversões não sejam favoráveis, mas vejam bem, as renováveis estão instaladas. Num determinado momento está ventando pra caramba, tem sol pra caramba, está queimando biomassa, eles estão pedindo para desligar. Coisa que nós estamos vivendo no Brasil. Hoje a gente está discutindo no setor energético o tal do constrain off ou do curtailment.
E o que é isso? Né, para o teu público ficar bem claro. O operador nacional daquele sistema interligado que a gente falou há um tempo atrás liga para aquela usina eólica que foi feita há 5, 6, 8 anos atrás, que tem compromissos de longo prazo, com PPAs, vendas de energia de longo prazo, com um determinado off-take, uma determinada indústria, e fala assim, olha, cara, desliga aí a tua eólica. Aí o cara da eólica fala, não, mas tá ventando pra caramba, eu não posso desligar agora, eu vou perder muito dinheiro, eu tenho meus compromissos. Não, mas o sistema não tá aguentando, desliga ela aí. E o cara tem vento, ele desliga a usina dele e, portanto, é uma perda de energia potencial renovável. Então, o que hoje a BAV está defendendo é que, em vez da gente ficar discutindo subsídios gigantescos e tal, se temos uma nova realidade no setor energético brasileiro, de que vai ter, sim, curtailment e constraint off na base. Se vai ser 3% na média, se vai ser 4%, se vai ser 8%, se vai ser 10%, a gente não sabe. Hoje tem usinas com 60%, 70% de curtailment mensal. É uma loucura, é insustentável. Então, óbvio que não vai ficar assim. Mas vamos, para fazer conta, vamos admitir aqui que a gente fique com 5% de curtailment, ou de constraint off. Se a gente está falando de 80 gigas de potência no Brasil renovável, a gente está falando de 4 gigas de energia que vai ser desperdiçada, que teria vento, a usina está pronta, poderia estar gerando, e a gente vai estar perdendo essa energia. Uhum. Será que nós não podemos fazer algo inteligente para aproveitar essa energia para gerar hidrogênio, gerar amônia, local, ureia, SAF, Arla, nesse Brasilzão? E, se precisar, se fizer sentido, dar a alternativa para a ONS despachar esse hidrogênio e usá-lo como vetor energético para controlar o sistema, aí beleza. Aí é a grande revolução. Quando a gente chegar nesse ponto, aí de fato estamos falando do hidrogênio verde, né, feito com energias renováveis, sustentáveis, e dando a confiabilidade do despacho necessária ao operador nacional do sistema. Aí, maravilha. E a BAV está muito confiante nesse modelo, confiante na progressão dessa nossa ideia que a gente defende, que a gente vem apregoando. Então, geração descentralizada de hidrogênio e amônia, utilização diversa para a indústria nacional do hidrogênio e da amônia, atendendo não só o agro, mas também a indústria, né? Descarbonizando a indústria, reinventando a indústria verde no Brasil, e se preparando para ser utilizado como vetor energético, facilitando a vida das renováveis e do operador nacional do sistema. Uhum. Não, perfeito. Acho que daí você fecha realmente aí todo um conjunto, né, para realmente trabalhar na questão da energia renovável, numa pegada menor de impacto ambiental, de emissão de gás de efeito estufa. Faz todo sentido, realmente, Leandro. E eu acho assim, só para a gente deixar um pouco mais claro até para o pessoal, fala, né, explica um pouco quais são, de fato, as aplicações possíveis aqui para o hidrogênio verde. Eu sei que você já deu aí algumas pinceladas, mas só para a gente deixar claro isso, porque eu acho que é uma dúvida também que todo mundo tem, né? Aonde eu vou ter essa aplicação? Para que vai servir, de fato, o hidrogênio verde? Perfeito. O hidrogênio verde ou de baixo carbono, ele é uma molécula de indústria de base, tá? E é uma relação de custo-benefício com ele. Eu vou começar um pouquinho de trás para frente, então. Então, vamos imaginar o seguinte: hoje, a siderurgia não utiliza o hidrogênio verde ou de baixo carbono no seu processo de produção de aço. Eles fazem um negócio chamado redução do ferro gusa. Eles fazem isso através do carvão coke, né? E dá para ser feito com o hidrogênio de baixo carbono, tá? Um processo chamado HRI. Hoje não é feito porque é muito caro, né? Então, a indústria siderúrgica tem uma pegada de carbono forte em função do processo da utilização do carvão coke na redução do ferro gusa. Na medida em que o hidrogênio baixar um pouco, tá, o seu custo, ele passa a ser competitivo com o processo. A gente vai mudar o processo, tá?
E isso é de uma dimensão gigantesca. Se a gente pegar só a siderurgia nacional e falar assim, olha, agora o hidrogênio está competitivo, a gente vai precisar de 1/3 da capacidade instalada renovável, que o Brasil já tem, esses 80 gigas que a gente acabou de comentar, 1/3 disso vai ser só para fazer hidrogênio para a indústria siderúrgica. E assim como esse exemplo que eu dei, você utiliza o hidrogênio em processos químicos da indústria química, farmacêutica, alimentícia, metalúrgica, enfim, é uma molécula que é utilizada em vários processos de finalidades industriais, etc. E também é utilizado como matéria-prima. O hidrogênio ele é utilizado para a produção de amônia, né? E a amônia, e aí eu vou explicar um pouco da amônia. A amônia ela pode ser uma alternativa de carrego logístico, ou seja, o hidrogênio, para você transportar hidrogênio hoje, ou você transporta em grande pressão de ar comprimido, né, sob grande pressão, ou você o liquefaz com baixíssimas temperaturas. Então, é uma logística extremamente específica, especializada e cara, né, complexa. Se você utiliza a amônia para sequestrar a molécula de hidrogênio, você transporta o hidrogênio com mais facilidade. Não que a logística da amônia seja simples. Vai ser simples, mas é bem mais simples do que a do hidrogênio. Então, ela pode ser um carrego, mas ela também é matéria-prima. Ela também é utilizada para uma série desde sal amoníaco que a gente compra para cozinhar, né, a N outros processos da indústria farmacêutica também, também é matéria-prima para a produção de ureia, para a produção de fertilizante nitrogenado, né? Então, é uma cadeia que está muito bem estabelecida, muito conhecida, né? A gente comercializa, a gente produz hidrogênio e amônia, comercializa e tem seus fins há séculos, né? O que a gente está discutindo hoje é a pegada de carbono, é toda essa produção soltar menos hidróxido, menos moléculas de carbono aí na atmosfera. Então, o hidrogênio ele é utilizado em processos industriais, químicos, como matéria-prima para amônia. A amônia é utilizada em processos industriais, químicos, é utilizado como matéria-prima para ureia, é utilizado como matéria-prima para o Arla 32, para o SAF, para combustíveis de aviação sustentáveis. E pode ser uma forma de armazenamento e carrego interessante para o hidrogênio se a gente estiver também falando dele como vetor energético e se nós estivermos falando também dele para exportação, que é uma coisa que também acho que a gente pode esclarecer, né? A Europa e os Estados Unidos são locais de indústria desenvolvida, né? Grandes poluidores, utilizam muita energia e muita hidrogênio e amônia em processos industriais e químicos sujos, e eles realmente estão fazendo um grande esforço há muito tempo de descarbonização, e a forma... os Estados Unidos têm, né, energia renovável, né? A Europa não tem, geograficamente, ela não tem tanta quantidade. É mais difícil, né? É mais difícil. Então, o Brasil pode ser uma alternativa para suprir a Europa, mas tem outras alternativas também, norte da África, Oriente Médio, tem a discussão de Oceania, Austrália, China e tal, mas você também tem a questão de você exportar hidrogênio, que pode ser uma realidade, a BAV apoia todas as discussões. A nossa posição com relação a isso é apenas não perdermos a oportunidade de uma reindustrialização verde do Brasil com equívocos de direcionamento de subsídios. Então, quando a gente surgiu o primeiro PL do senador Jean Paul Prats, lá atrás, tá? Em que ele falava bastante de eólica offshore, eu falava, maravilha, tá ótimo. Se for dinheiro privado, eu bato palma. Agora, se a gente estiver falando de uma quantidade de subsídio da sociedade brasileira, acho que a gente tem que discutir melhor esse vetor, esse caminho. Porque eu acho que a ABAV ela tem uma postura, né, de sustentabilidade consigo mesma, né? Ou seja, nós não podemos
chegar no governo federal, como existiu no passado algumas empresas, algumas associações, bater lá e falar assim, não, dá energia subsidiada para a gente e a gente faz hidrogênio verde e exporta para a Alemanha e tal. Não faz o menor sentido, a conta não fecha, simplesmente não fecha. Agora, se a gente estiver falando de um subsídio pontual para uma determinada aplicação, da gente estar incentivando a geração descentralizada, os ganhos indiretos, se a gente estiver pensando de uma forma mais global, mais organizada, ok, mas tem que ficar claro para todo mundo essa discussão. Então, o caminho que a BAV acredita de produção descentralizada e com a amônia liderando esse processo, basicamente para atender o mercado interno de fertilizante, que é gigantesco, atendido majoritariamente mais de 90% de produção importada, né? Então, é um firme de compra que o Brasil tem todo ano de fertilizante nitrogenado e que a gente poderia estar produzindo no Brasil. Lembrando que capturar nitrogênio da atmosfera, né, e a gente, para fazer a amônia, são 3 partes de nitrogênio com uma de hidrogênio, é um processo conhecido, simples e que a gente pode fazer de forma descentralizada. E é por isso que a amônia vai ser mais competitiva no primeiro momento, porque o hidrogênio verde é mais caro do que o hidrogênio cinza, mas a captura do nitrogênio da atmosfera é a mesma coisa. E aí são 3 partes de nitrogênio capturado da atmosfera, que tem o mesmo custo, para misturar com uma parte que é mais cara. Então, quando você compara o preço da amônia verde com o preço da amônia cinza, ela é mais competitiva, porque 3 partes dela têm a mesma competitividade. 3/4 dela têm a mesma competitividade. Sim. E, Leandro, que assim, realmente, né, essa colocação que você fez da importância do Brasil não deixar passar essa questão da transformação da indústria, né, numa pegada mais verde, sem emissões, eu acho que essa é a grande discussão, e acho que essa é a grande dor que a gente vê nos países europeus, né, os países mais desenvolvidos, acho que até Estados Unidos, porque a dificuldade que eles têm hoje de alterar processo produtivo para uma produção, né, que tem gere menos impacto aí no meio ambiente é muito grande. Eles têm uma dificuldade. Até na última COP, uma discussão que eu acompanhei da comunidade europeia era justamente isso, que eles sabem que não vão atingir as metas que eles precisam atingir até 2050. Para eles é impossível. Se eles ficarem a 75% da meta, eles estão satisfeitos. Então, há uma dificuldade muito grande nessa transição. E daí, pelo que eu entendi, para a gente fazer a nossa lição de casa e não desperdiçar a oportunidade, precisaria ter uma redução desse custo de produção do hidrogênio verde. Da amônia, né, tem um menor custo, mas para o hidrogênio... O quanto isso representa? É o quê? 20%, 15%? Não, precisaria uma redução de 50%? Por aí. Tá. Ainda, mas assim, é o que eu falei, né? Eu estou acompanhando esse mercado vai fazer 5 anos. E a gente não tem repique, a gente não tem retrocesso, a gente está buscando o custo do hidrogênio cinza. Então, assim, é um fato que a gente vai chegar nele. A pergunta aqui é com que aceleração, quanto tempo vai demorar, mas que a gente... É isso que eu te perguntar, vocês não têm nem previsão para isso? Olha, eu diria que se nós atingirmos a meta, vamos dobrar a meta. Então, ela continua sempre à nossa frente. O que eu posso te dizer é que quando a gente começou, há mais ou menos uns 5 anos atrás, tinha em torno de 30 e poucos fabricantes de eletrolisador. Hoje, só na China, tem mais de 160. Né, falando um bom economês, né, a competitividade e baixo custo. Tá? Investimentos em produtividade, baixa custo. Né? A demanda gera oferta que baixa custo. Então, eu estou muito confiante que essa diminuição do custo do hidrogênio verde ela é consistente, está acelerando, e acho que vai surpreender muita gente num prazo mais curto. Eu diria que hoje, a siderurgia, por exemplo, que acompanha esse tema de perto. Por quê? Porque a siderurgia passou um tempo atrás com medo de taxas verdes da Europa
e dos Estados Unidos e tal. Essas coisas foram sendo postergadas, agora está em 2030 e tal, mas eles estão super atentos. Mas eles vão fazer essa mudança quando tiver algum tipo de pressão, ou lei, ou caneta, ou custo, alguma coisa nesse sentido. E talvez a gente faça essa migração antes da canetada de sobretaxação. Talvez a siderurgia comece a migrar antes do efeito da canetada da sobretaxação, simplesmente pela redução de custo mesmo. Uhum. Sim. E é algo, assim, né? É complicado o equilíbrio dessa balança, porque você tem a questão econômica que você precisa levar em consideração, ponderar isso até para você não se prejudicar em relação a outros países ali, e assim, porque o se antecipar, no meu ponto de vista, muitas vezes você traz inúmeros benefícios, que eu acho que é a mudança de chave que precisa ter, né? Pensar em determinados investimentos não como custo, mas sim como investimento. E eu acho que o empresariado ele está aberto para isso, mas eu acho que essa balança, né? Qual que é o melhor momento para realmente eu ter o melhor investimento? Justamente em relação aos meus outros competidores, né? Ao mercado de uma maneira geral, para que eu não acabe perdendo menos aí nessa questão. Mas eu acho que o que você falou, realmente, talvez a mudança venha antes do que a gente espere. A questão do hidrogênio verde é algo que eu acho que para o público em geral deve ter uns 2 anos que a gente acaba escutando, né? A gente sabe que o trabalho, e até como você colocou, o trabalho de vocês tem muito mais tempo, mas eu acho que para o público de uma maneira geral, nos últimos 2 anos que a gente tem escutado um pouco mais a questão aí do hidrogênio verde, talvez a gente vai se surpreender aí com uma mudança né, mais rápido do que a gente imaginava. E Renata, eu acho que isso se dará, você falou do empresariado, eu acho que isso se dará com empresários modernos, de médio porte, que tomem um pouco mais de risco. Veja bem, a indústria do hidrogênio ela está ligada à indústria petroquímica, ela está ligada aos custos de capital mais baixos que existem. E muitas vezes retornos baixos também. O setor energético, por exemplo, tem o lucro líquido é baixo, né? A TIR, a taxa interna de retorno de projetos, ela é baixa, mas ela é relativamente de baixo risco também. Então, atrai esse tipo de capital, né? Eu, quando trabalhava uma vez, a CEMIG comprou uns projetos nossos e tal, eu, entendendo melhor o processo deles de fazer hidrelétricas de grande porte, eu via que eles tinham uma atratividade, uma taxa interna de retorno de, sei lá, vamos dizer aqui, 8%. E a gente fazia pequena central hidrelétrica com taxa interna de retorno de 20%. 3 vezes mais lucrativo. E eu falava, pô, moleque, né, começando da vida profissional, eu falei, pô, mas por que os caras ficam fazendo hidrelétrica ganhando muito? A gente é mais esperto que eles? E aí o meu chefe, na época, falou, não, a gente é mais pobre. Eles têm tanto dinheiro que eles não conseguem ficar fazendo pequena central hidrelétrica de 30 mega, 15 mega, 12 mega. Isso não é interessante para eles, é pouca coisa, isso é coisa, entendeu? Eles querem fazer uma hidrelétrica de 800 mega, 1 giga, mesmo que ganhe pouco, porque eles têm muito dinheiro represado, eles precisam gastar, então a atratividade. Eu parei para pensar, falei, cara, que loucura. Então, como se organiza o sistema capitalista? Então, eu faço um monte de pequena central hidrelétrica, aí eu empacoto isso numa empresa, aí ele vem e me compra. Aí o deal faz sentido para ele, o deal de M&A, não de desenvolver. Eu acho que a gente vai passar pela uma coisa muito parecida no setor de hidrogênio de amônia, porque se você for conversar com os grandes players do setor, eles pensam dentro de uma formatação quadrada, que eu acho que não vai se encaixar nas possibilidades que nós temos. E empresários de menor porte, mais ágeis, mais suscetíveis à tomada de risco, né? Decisões mais rápidas, vão conduzir essa revolução de forma mais rápida. Acho que a gente vai ter boas surpresas aí pela frente. Não, eu compartilho aí desse seu entendimento. E, Leandro, uma outra coisa, o hidrogênio verde, é possível utilizá-lo também como um substituto eficiente de combustível fóssil, né? Então, ao invés de eu ter o meu veículo movido a gasolina, ou mesmo ao etanol, a gente vai encontrar isso ele sendo
né, abastecido com hidrogênio verde? Isso é uma ilusão ou é uma realidade? Olha, eu vou te responder da seguinte maneira. Quem te responder essa pergunta com muita certeza, você desconfia porque provavelmente não sabe do que está falando, né? Então, assim, eu vou pegar uma palavra que você colocou aí no meio, que eu tenho certeza que se algum engenheiro, algum cientista, acadêmico ouvir essa entrevista, isso vai chamar a atenção dele. Eficiente não é, tá? A eficiência é uma coisa que incomoda muito os engenheiros e os acadêmicos quando a gente fala de hidrogênio como vetor energético, porque não é eficiente, tá? Eu não sou acadêmico, não sou professor, não sou cientista, eu sou financista. Eu olho planilhas financeiras. E, para mim, a razoabilidade de alguma coisa está na sua sustentabilidade financeira, econômica. Então, se eu tenho 600 cavalos no meu motor e chega só 60% na minha roda, eu não estou preocupado, eu não estou triste. Eu quero saber se aquilo ali atende às minhas expectativas, dá o retorno que eu quero ou não. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a estudar energia solar, em 2013, tá? 2013, tem 11 anos isso, não é muito. Painel fotovoltaico não era unanimidade. Painel fotovoltaico era uma das alternativas. Os grandes investimentos de geração centralizada estavam sendo feitos em outras rotas tecnológicas de transformação da energia solar em energia elétrica. Concentradores de calor, seja trough, seja parabólico, seja aqueles espelhos com torres altíssimas na Europa. Você tinha thin film, que era uma tecnologia de SIGs que gerava energia mesmo a altas temperaturas. Para quem não sabe, o sistema fotovoltaico ele precisa ter muita irradiação no lugar com baixa temperatura. Então é um pouco de tricky, uma situação meio inusitada. Então lugares muito altos são bons para a geração de energia elétrica através do sistema fotovoltaico. O sistema fotovoltaico não era o mais eficiente. Do ponto de vista de conversão, a taxa de conversão dele, ou o fator de capacidade de conversão, você tem um painel lá de 500 watts, o quanto você consegue efetivamente gerar de energia é 20%, aí 18%, aí você bota nos tracks que acompanha, single axis, dual axis, tal, você chega a 35%, 37%, mas é uma conversão baixa, a eficiência é ruim. No entanto, foi a tecnologia que se sagrou a campeã aí na corrida de rotas tecnológicas, mais de 300 que a gente tinha à época. Hoje você vai você vai fazer uma conversão de energia solar na sua residência, no seu negócio, numa fazendinha, você vai usar painel fotovoltaico. Policristalino, muito provavelmente, nem monocristalino. Então, a questão de eficiência incomoda mais os teóricos, os acadêmicos, do que o mundo real. O mundo real está preocupado com sustentabilidade financeira. Né? Sim. A gente busca a sustentabilidade do meio ambiente, mas ela tem que estar atrelada a um racional financeiro. Se a gente chegar agora e falar assim, vamos pegar toda a capacidade termoelétrica do Brasil ou do mundo e vamos substituir por hidrogênio verde. A quantidade de dinheiro é infinita, é surreal fazer isso. E mesmo que a gente fizesse, é a utilização mais inteligente do recurso da sociedade? Ou dá para a gente fazer outras coisas para ir descarbonizando de forma mais eficiente e mais barata? É essa pergunta que tem que estar sempre no pano de fundo, né? Então, eu acredito que não dá para a gente dizer se vai ser competitivo ou não no curto prazo, principalmente com os carros híbridos a etanol e etc. O que eu posso dizer é que eu acompanho a quantidade de postos de combustível que entregam célula combustível de hidrogênio verde na Europa e a quantidade é assim. A gente tem dezenas de novos postos de combustíveis entrando na Europa, facilitando essa logística. A gente tem algumas empresas no Brasil já que desenvolveram técnicas de pilha galvanizada, de o seu carro ser uma usina, diferente do processo que a Toyota está buscando, está desenvolvendo. Esses caras
são 3 empresas, a maioria acho que oriundos do ITA, pensaram numa forma onde você bota uma solução no teu carro, eles transformam aquela solução o hidrogênio e aí queima no motor o hidrogênio. Tá? Então você anda com uma usina dentro do seu carro e não com um tanque cheio de hidrogênio. Agora, eu visitei o museu da BMW em Munique em 94 e lá tinha um motor a célula combustível de hidrogênio. Então não é nenhuma novidade, não tem rocket science por trás. Tem viabilidade econômica. Então, se a gente chegar na viabilidade econômica, isso vai passar por N questões. Tá? Você tem um posto de combustível que participa da geração distribuída, tem painel fotovoltaico, ele tem um eletrolisador de pequeno porte e ele tem ali a bomba e você passa ali e abastece seu carro. Se isso for economicamente viável, isso vai acontecer. Hoje, eu digo que não dá para a gente saber. Eu gosto das possibilidades. Gosto do carro híbrido, da bateria. Isso, na minha opinião, no longo prazo, descarboniza. Gosto do hidrogênio, gosto do etanol. Acho que a gente tem que, voltando no início da nossa conversa, Renata, a regionalidade, as sazonalidades, entender isso e tentar capturar sempre o melhor dessas situações é o caminho que a gente deveria perseguir e querer, né? Buscar. Né? Não, com certeza. E, Leandro, o Pacto Brasileiro aqui pelo hidrogênio renovável, ele foi feito, né? E fala um pouquinho dos benefícios que esse pacto ele traz aqui para o país, até para o desenvolvimento dessa matriz. Então, o pacto é uma iniciativa muito legal, tá? Porque o que aconteceu? Quando a gente começou a discutir isso há mais ou menos uns 4 para 5 anos atrás, começou a um jogo de ego e um puxa-sardinha para lá e para cá, todo mundo querendo ser pai de filho bonito, né? Surge um filho bonito ali, aparece um monte de pai. E num determinado momento eu falei, putz, vai entrar uma guerra agora de eólica offshore, com solar, com biogás. E a gente, né, da base, a gente falou, cara, a gente tem que buscar o caminho da descarbonização, seja como for, né? Seria importante que a eólica, a solar, a biogás e tal estivesse junto conosco nesse discurso. Então, foi uma iniciativa muito feliz, né? O pacto, porque independente de cada associação estar ali, de fato, representando os interesses dos seus associados, nós buscamos, nos nossos fóruns mais íntimos, nas nossas discussões, as convergências. E aí, quando o pacto se manifesta em cima de uma convergência que vai ser boa para todo mundo, tem um valor muito forte. Né? O impacto disso na sociedade, no Congresso, no governo federal, opa, os caras estão respaldando. Então, e a gente vem encontrando muitas pautas de convergência. Isso que é bacana. Então, eu diria que é uma iniciativa extremamente importante para o Brasil. Leandro, infelizmente, a gente precisa finalizar aqui essa nossa conversa, que está muito bacana e bem interessante, né? Mas queria perguntar para você que mensagem você deixa para a nossa audiência. Eu diria que a mensagem é que buscar um mundo mais sustentável, renovável, confiável, tem que ser uma missão, mas é uma missão com responsabilidade. Nós temos que ser responsáveis com os recursos financeiros, buscando diminuir a pegada de carbono de um mundo moderno, com uma série de facilidades tecnológicas. O desafio é grande, mas tem muita gente capacitada, muita gente boa, imbuída desse espírito e dedicada a essa missão. Não, maravilha. E é isso que você falou, né? Eu acho que apostar nessas diferentes tecnologias não é um único caminho, é um conjunto aí de alternativas que vai levar essa questão da descarbonização. E o hidrogênio verde, a amônia verde, realmente são caminhos aí possíveis e que a gente precisa de um investimento maior até para esse processo todo de descarbonização que a gente busca, né? Então, eu acho que isso é algo também para a gente refletir. Bom, Leandro, queria te agradecer
pela participação no nosso programa e já deixo o convite para que você volte até para a gente continuar essa conversa, tá bom? Convite já aceito, vamos acompanhar de perto aí os próximos passos. Maravilha. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com o presidente do Instituto Brasil Solidário, Leandro Borgo. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.